série, pessoal. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula, tá? Também estou morrendo de saudade de vocês, desculpa a tosse. Tô morrendo de saudade de vocês também, certo? Eu sei que nesse momento é sem beijinhos e sem abraços, como diz na música aí, né? Tá? Mas, pessoal, um forte abraço aí, ó, do professor Rafael para todos vocês. Tô morrendo de saudade, galerinha da terceira série, tá? Mas por enquanto a gente vai ter que simplesmente nos contentar com esses encontros na videoaula, tá? Para a gente poder manter o nosso conteúdo aí fluindo durante o ano. Os senhores que têm vestibulares, que Deus, se Deus quiser, vai acontecer, né? Tem vestibulares para ocorrer ainda esse ano, né, pessoal? Então vamos aqui, galerinha, aproveitar essa videoaula que a gente vai começar a falar sobre uma revisão das nossas aulas presenciais, tá? Uma dessas revisões é o quê? O que envolve a síntese de proteína. Vixe, professor, tá coçando a cabeça de síntese de proteína. Mas não é nenhum mistério não, síntese de proteína, tá, pessoal? Nós vamos relembrar as etapas da transcrição e da tradução. Tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês aqui, que vai dar para vocês observarem bem, certo? Esse processo da síntese de proteína. Então eu quero que vocês acompanhem, tá? Toda essa etapa. Mas antes, vamos entender quais são os componentes básicos do processo da síntese de proteína, tá? Vamos soltar os componentes aí, a gente poder relembrar. Soltou? Então olha só, pessoal, presta atenção. Primeiramente, nós temos, além do DNA e do RNA, nós temos outros personagens também da síntese. Envolve o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, o RNA transportador e o RNA polimerase. Certo, pessoal? O RNA mensageiro é aquele que é formado, tá, basicamente, lá no núcleo da célula. Ele vai enviar essa informação dos tipos de proteína que serão formadas. O RNA ribossômico, ele forma basicamente o ribossomo, que vão ficar livres lá no citoplasma. O RNA transportador são aqueles que vão trazer os aminoácidos, ou seja, os tipos de aminoácidos, tá, que vão dar a formação à proteína. E finalmente o RNA polimerase, que é, na verdade, pessoal, uma enzima que quebra a fita de DNA, tá? Nós vamos acompanhar no videozinho aqui, no caso uma animação, como ocorre esse processo da quebra, do encontro, tá? Para a gente poder entender cada uma dessas etapas, tá bom, galerinha? Firme e forte para a gente poder compreender. Mas antes, olha só. O DNA, pessoal, ele tem, na verdade, duas partes que eu já expliquei para os senhores sobre isso, você deve relembrar. Que é a parte codificante e a parte não codificante do DNA. A parte codificante do DNA envolve, por exemplo, os genes, tá? Então essa é a parte codificante, certo? E nós temos também a parte não codificante. Mesmo sendo não codificante, ela pode, no caso, apresentar influência na parte codificante. A parte codificante do DNA, pessoal, só tem 1,5% da sua composição. Então é bem baixa, tá? Nossa, só 1,5%, de fato, tá? Mas nesse caso, essa parte codificante é que vai determinar os tipos de proteína que serão formadas. Para a gente poder entender como isso ocorre, tá? Lembrando que tanto a parte codificante e não codificante recebem dois nomezinhos que eu quero que os senhores dêem uma olhada no caderno e relembrem sobre eles, tá? Então, vou deixar isso aí para os senhores poderem olhar no caderno. Mas vamos voltar então ao tópico. Vou colocar para os senhores uma animação que vai mostrar tanto a transcrição como a tradução, tá? O videozinho ele é um pouco lento, então às vezes eu vou ter que parar para poder acompanhar a animação, mas dá para vocês poderem entender, certo? Vamos então entender esse processo da síntese de proteína através da animação. Solta a animação aí, vamos lá? Então olha só, pessoal, primeiramente nós temos aí a nossa célula, tá? Então uma apresentação aí básica, né, que envolve, e nesse caso nós temos a célula que é a unidade básica do ser vivo, tá? Então, na célula, você pode observar que ele vai se aproximar aí, ó, vai se aproximar bem legalzinho, né? Ele vai se aproximar. E aí, ó, você vai ver simplesmente na aproximação dele, você vai observar que aí você encontra o quê? Que encontra, na verdade, o núcleo, tá? Então tá se aproximando aí no núcleo.
A maioria do tecido vivo, tá, pessoal? Na maioria das células, certo, humanas, elas apresentam uma estrutura chamada o quê? Do núcleo, e o núcleo contém o genoma. O genoma, no caso dos humanos, tá? Ele apresenta, né? Ele é dividido, na verdade, em 23 pares de cromossomos. Então, esse genoma é dividido em 23 pares de cromossomos. Os 23 pares de cromossomos contêm uma longa fita de DNA, certo? Uma longa fita de DNA firmemente, tá? Ou seja, essa longa fita de DNA, tá, firmemente compactado ao redor da proteína, chamado que de histona. Então essa longa fita de DNA compactado, tá, em proteína nós chamamos de histona, certinho? Nesse caso, pessoal, as histonas, certo? Dentro do DNA há uma região chamada de gene. E esse genezinho aí, ó, que você vai encontrar aí, por exemplo, na animação, tá se aproximando. Está se aproximando aí, ó, o DNA. E no caso, pessoal, o DNA se encontra o quê? Se encontra os genes. Os genes contêm instruções para fazer o quê? Proteínas, tá? Então, é nos genes, certo? Que também é conhecido como parte codificante, como eu mencionei para vocês, que vai conter informação para formar o que? A proteína. Ao mesmo tempo, tá chegando aí, pessoal, olha só, o RNA polimerase. O RNA polimerase, ele se conecta a esse gene, tá? Então ele começa a conectar a esse gene e esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo o quê? Fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir das bases livres dentro do quê? Do núcleo, tá? Então essas bases livres dentro do núcleo, o código do DNA é determinada a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro, tá? Então, pessoal, é ele que determina essas ordens aí que serão utilizadas. Tá vendo, ó? Que eles estão interligando aí, ó, tijolinho por tijolinho, lembrando adenina com timina, tá? Uracila e assim por diante, tá vendo? Então aí, ó, as bases livres que serão adicionadas ao RNA mensageiro, pessoal, este processo é chamado o quê? De transcrição, tá? E aí, ó, você tem aí, ó, antes do RNA mensageiro ser usado, tá, como modelo para a produção da proteína, ele precisa, pessoal, ser processado. Isto é, envolve a remoção e a adição, tá, de uma região do RNA, tá? E ao que? Ao RNA mensageiro que se move o que? Para fora do núcleo. Então, ó, você vai ver que vai acontecer aí o corte, tá vendo, ó? Vai acontecer o corte. Lembrando que a gente falou sobre esse corte em aula, né? E aí, ó, você tem a ligação, tá vendo, ó? E aí, ó, começa a sua viagem, ou seja, ele começa a se mover para fora do núcleo, até o citoplasma, tá? Então ele começa a se mover para fora do núcleo, em direção aonde? Em direção ao citoplasma. A fábrica de proteínas, pessoal, no caso do citoplasma, é chamado aqui de ribossomos. Os ribossomos que são formados o quê? Pelo RNA ribossômico, tá? Os ribossomos se ligam ao RNA mensageiro, tá? E o ribossomo, ele lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia, tá? Uma cadeia de aminoácidos que existem 20 tipos diferentes. Então essa cadeia de aminoácidos, tá? Que existem tipos diferentes, são o quê? São interpretadas ali, ó, ou seja, começam a chegar através do RNA transportador, tá? Então essas moléculas do RNA transportador levam, tá, os aminoácidos até, no caso, de uma sequência de 3 em 3. Então você pode perceber, ó, as 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Então essas bases vão ser lidas de 3 em 3. Então você está vendo a apresentação aí, primeiramente, tá, do RNA ribossômico, e em cima nós temos o aminoácido, tá? RNA ribossômico não, perdão, RNA transportador, e em cima nós temos o que? O aminoácido. E aí, ó, ele começa a chegar de 3 bases, 3 em 3, ó, tá vendo, ó? 3 em 3, começa a ler o que? O RNA mensageiro, que são lidas, tá vendo, ó? Enquanto cada um é lido, pessoal, o RNA transportador entrega um aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos, tá?
Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente dos aminoácidos a uma forma tridimensional, complexa, né? Que é específico o quê? O tridimensionamento completo, que é a formação da proteína. Então, nesse caso aí, pessoal, o que vai acontecer? A proteína está sendo formada, tá? Então, lembrando que existe no código genético uma sequência que inicia, uma sequência que termina, tá? Que nós chamamos de stop codon. Isso tá lá na descrição sobre o código genético. Eu quero que vocês dêem uma lida. E aí, ó, essa base tridimensional começa a ser compactada, primária, secundária, terciária e finalmente a quaternária, que é utilizada aí para os processos metabólicos, ou seja, a proteína aí está prontinha para ser utilizada, certo, pessoal? Então a proteína está pronta para ser utilizada. Muito bem, certo? Eu sei que o videozinho tá um pouquinho lento, eu tive que travar junto com o vídeo, senão não ia dar, né? Mas deu pra gente poder entender certinho. Então, pessoal, o que acontece nesse caso? A primária, secundária, terciária e quaternária, quando chega na quaternária, você tem lá, que eu falei para vocês, que é a forma básica da proteína, certo? Não vai mais se desfazer, tá? Então, aquela forma básica da proteína. Nesse caso, o que vai acontecer? Tá? Ela vai ser utilizada para os processos metabólicos do corpo. Galerinha, tá? Eu sei que foi muito rapidinho, mas deu para a gente poder absorver essa informação, tá? Desculpa por o vídeo estar um pouquinho travando, mas deu para a gente poder entender certinho. Um forte abraço para vocês, galerinha. Eu vou pedir para que os senhores acompanhem, tá? O canal da escola. Pega, por exemplo, os exercícios que eu vou postar para os senhores, para poder fazer a lista, tá bom? Para a gente poder tirar as dúvidas. Certinho, pessoal? Acompanhe as videoaulas. Não se preocupa que tudo vai dar certo nesse momento difícil que estamos passando. Mas continuo com muita saudade dos senhores. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau. Fique com Deus.